Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez bem-vindos, boa noite a todos. Estamos continuando a nossa série de estudos verso por verso do livro de Jó, e hoje vamos estudar do capítulo 23 ao capítulo 28, e o tema de hoje é justamente a proclamação de Jó. E aqui no capítulo 23, Jó ele vai começar a proclamar o justo juízo de Deus. E vai começar dizendo no versículo 1 seguinte: Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação. E aqui, Jó, ele começa a perguntar aonde ele pode encontrar o Eterno, aonde o Eterno está. E no verso 8, ele vai dizer o seguinte: Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. E por que Jó disse que buscava Deus no oriente, buscava Deus no ocidente, buscava Deus no norte, buscava Deus no sul, porém não o encontrava? Onde Jó faltou procurar? Pois em cima. E onde nós podemos encontrar o Eterno? Em qual congregação messiânica, em qual igreja nós podemos encontrar o Criador? Pois nós não iremos encontrar em nenhum desses lugares. Nós temos que buscar o Eterno através da sua palavra. E às vezes estamos assim desesperados, né, pedindo a alguma pessoa que nos indique um estudo bíblico, um ministério, um canal, qual rocha eu procuro, qual pastor, para que eu possa conhecer a Deus. Porém, assim, nós não queremos encontrar o Eterno. Nós temos que nos humilhar diante dele todos os dias, de todo o coração, e não está mal ler livros ou escutar um estudo bíblico. Por quê? Porque por isso estamos aqui hoje gravando esse estudo. Porém, antes de fazer qualquer coisa, temos que buscar o Eterno antes de você vir a um estudo bíblico, antes de você ir a uma congregação e dizer: Senhor, eu te necessito, revela-te a mim. E no versículo 10, Jó vai dizer o seguinte: Mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. E no capítulo 24, Jó continua falando da justiça de Deus. E finalmente no capítulo 25, uma vez mais aparece Bildade respondendo a Jó. Já estamos aqui na parte final das respostas desses homens, desses três amigos de Jó. E no capítulo 25 diz o seguinte: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas alturas. Porventura tem número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria o justo homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um vermezinho. Então aqui nós vemos simplesmente os amigos de Jó, eles já estão se fartando de Jó, já estão assim entediados de Jó. Jó, tu és um verme, tu és uma pulga, vai embora. E no capítulo 26, Jó vai responder isso aqui, dizendo: Jó, porém, respondeu, dizendo, ele está respondendo Bildade, dizendo: Como ajudaste, que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor. Como assemelhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, assim como era, a quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti. E no verso 7, diz o seguinte: O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. E considere esse versículo aqui, considerando que ele foi escrito ao redor de 4.000 anos. E quando as teorias, né, os conceitos dessas épocas eram conceitos que eram, por exemplo, que Atlas estava levando o mundo, que a Terra era plana, que a Terra era redonda, enfim. E nessa mesma época havia tantas teorias, e Jó manifesta aqui essas palavras no versículo 7, dizendo:
O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E esse versículo 7 é uma das outras provas da inspiração divina desses livros aqui. E no capítulo 27, diz o seguinte: Jó vai se defender, dizendo, prosseguindo Jó em seu discurso, disse. E Jó, a partir daqui, ele vai começar a se justificar, e disse no versículo 2: Vive Deus, que ele desviou de mim a minha causa. E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Quem, quem enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, e eu vos justifique, até que eu expire, e nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça minha pegarei, e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda minha vida. Então, Jó aqui ele está dizendo, ainda que eu morra, eu não darei razão a vocês de que eu sou um pecador. E no capítulo 28, segue Jó dizendo o seguinte: Jó aqui ele vai dar o discurso dele dizendo: da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Vejam vocês o que Jó está dizendo aqui. Lembrando que aqui no capítulo 8, os amigos de Jó já terminaram de discursarem contra Jó, e aqui já estamos na parte final das palavras de Jó, né? Estamos vendo aqui o último discurso de Jó. E antes, isso aqui antes, por exemplo, né, antes de um personagem muito interessante que vai aparecer no final do livro, e justamente vai dar a resposta de Deus a Jó. Porque todos esses capítulos, Deus deixou Jó falar, deixou Jó se queixar, deixou os amigos de Jó falarem, porém, ao final, Deus tem a última palavra. E ao final nós iremos saber o que Deus disse a respeito de todas essas doutrinas, de todas essas filosofias, e temos visto que os amigos de Jó disseram que a razão pela qual veio esse tsunami na vida de Jó é devido a algum pecado específico que Jó cometeu. E tem duas coisas que nos acontecem quando estamos passando por uma prova, né, por um tempo difícil. Uma é que as pessoas vão dizer que isto sobreveio sobre nós por algum pecado que cometemos. E outra é porque nós não tínhamos a fé suficiente. Então, aqui nesse discurso, nesse último discurso de Jó, ele está dizendo no verso 5, da terra procede o pão, no capítulo 28, mas por baixo é revolvida como por fogo. Então, aqui nós estamos vendo simplesmente as palavras de Jó. Jó aqui, ele começa a dar alguns detalhes de inspiração, e de repente ele está aqui dizendo coisas inspiradas, né, como esta aqui, porque era impossível para Jó, em sua época, saber que a terra por baixo está revolvida com fogo. Por isso que não tem muito tempo que foi descoberto justamente essa questão de que a terra por baixo tem fogo. E no verso 6 ao verso 12 diz o seguinte: as suas pedras são lugar de safira, da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles. E tira à luz o que estava escondido, porém, onde se achará sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? E aqui no verso 12 é um versículo interessante, que simplesmente já está dizendo, porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Então aqui Jó, ele primeiro faz uma reflexão da criação, da natureza, ele começa a falar aqui das pedras preciosas e todas as maravilhas que existem na natureza, e é algo bem comum, porque tem momentos que o ser humano ele trata de querer encontrar a Deus através da natureza, através das riquezas, né? E hoje em dia é muito comum tratar de buscar a sabedoria, por exemplo, na ecologia, buscar nas plantas. E isto é parcial, né? E até certo ponto podemos encontrar certa sabedoria em todos os processos naturais. E podemos ver tudo isso aqui, por exemplo, o que há no mar, todas as pedras preciosas e todas essas coisas que vemos tem certo grau de sabedoria.
Porém, Jó aqui está tratando de buscar tudo isto, ele está tratando de refletir em tudo que ele viveu e viu, e ver se aí está a sabedoria. Porém, a pergunta que ele faz aqui no verso 12 implica que Jó não achou. Por quê? Porque ele está fazendo uma pergunta de interrogação. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Então, aqui Jó, ele simplesmente ele está reconhecendo que a sabedoria está mais além, que não está, embora alguém possa ser um super intelectual, e por mais riqueza que a pessoa tenha, por mais riquezas que alguém tenha, por mais preparação que essa pessoa tenha, ainda assim, por cima da sua preparação, ela pode dizer onde está a sabedoria. Porque o conhecimento não é uma garantia de que alguém é uma pessoa sábia. E possa ser que alguém seja um tremendo erudito, seja um doutor em divindade, porém, isso não produz na pessoa sabedoria. E aqui vamos saber onde está a sabedoria. Por quê? Porque, mais uma vez, no verso 13 disse: o homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e aqui está falando no contexto da sabedoria, e aqui o abismo, Jó na poesia bíblica está dizendo que o abismo disse que a sabedoria não está nela. O mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Então, tampouco se pode comprar a sabedoria. E uma coisa que o sistema colocou na cabeça de nós, como pais, né, como pai, como mãe, é que nós temos que investir pesado em questão de dinheiro nos nossos filhos. Porque quando eles chegarem, por exemplo, a ser adultos, serão muito sábios, né? Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, esse sistema, ele confunde sabedoria com preparação. E às vezes, né, os pais estão trabalhando, os dois, pai e mãe, trabalhando, trabalham, e muitas vezes não conseguem ver seus filhos só dormindo, e os vê quase assim internados dentro de um colégio, dentro de um curso, de uma faculdade, é preparação, 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 por quê? Porque os pais pensam que investindo muito dinheiro em seus filhos, ou levando seus filhos nas escolas mais caras, né, com isso conseguirão que seus filhos sejam pessoas sábias. Porém, aqui nós estamos vendo uma reflexão interessante do que Jó está dizendo aqui, porque você pode gastar todo o teu dinheiro nas melhores escolas e melhores faculdades, seja em Harvard, seja lá onde for, você poderá gastar tudo, absolutamente todo o teu dinheiro, e mesmo assim teus filhos não serão sábios. E isso não é uma garantia, ok? Não garante a sabedoria. E isso incluso ainda é mais perigoso. E por que, irmão Malo, é perigoso uma pessoa assim, uma pessoa sábia secularmente? Porque se uma pessoa muito sábia, porém ela não está preparada, vamos supor que eu seja uma pessoa muitíssimo sábia, porém não esteja preparado para ter essa sabedoria, ok? Eu possa ter títulos em Harvard, perdão, em tudo. Porém é perigosíssimo essa pessoa. Eu seria uma pessoa muito perigosa, por quê? Porque é muito mais perigoso uma pessoa nécia preparada do que uma pessoa que não teve instrução do que uma pessoa nécia. Ou seja, é mais fácil uma pessoa nécia não fazer dano a algo quando chegar ao poder, do que uma pessoa, como eu posso falar, uma pessoa com sabedoria, porém nécia. Ou seja, uma pessoa muito preparada, com muito conhecimento, pode ser uma pessoa, por exemplo, como Hitler. Por quê? Porque Hitler tinha muita sabedoria, porém Hitler era um nécio. E por isso o importante não é somente pensar no intelecto da pessoa, senão pensar em seu coração e alimentar o seu espírito. Então, o triste, né, é que se faz muito ênfase na preparação dos filhos de maneira intelectual e as pessoas, os pais, se esquecem do mais importante, a sua preparação espiritual. E no Salmo de número 127, versículos 3 ao 5, diz: estes filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso ou na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.
E é interessante notar, irmãos, como se preparavam, por exemplo, as flechas naquela época, porque as flechas, ela tem dois aspectos bem interessantes. Porque se você se descuida de um aspecto na fabricação de uma flecha, pois essa flecha não vai funcionar bem. E um aspecto muito importante de uma flecha é justamente a ponta. Por quê? Porque ao fabricar a ponta, ela tinha justamente que ser uma pontiaguda muito afiada, muito pontiaguda, perfeita para causar o dano na hora em que ela fosse cravada. Porém, também era muito importante a parte final da flecha, né, que se chama, por exemplo, as penas, né, que se conhece como, agora me esqueci o nome, não sei se é remígios ou coisa assim, e é o que dá direção à flecha. Então, se você realmente ficar trabalhando na ponta da flecha e não faz nada na parte de trás, né, na parte das penas, que é justamente o que vai dar direção à flecha, pois quando você for disparar a flecha, você não vai acertar o alvo. E quem sabe, né, aonde essa flecha irá. E da mesma forma, você pode estar super preparado, super preparada na parte de trás, porém, se você não tem uma boa ponta, pois você não terá o efeito que a flecha tem que causar. Então, os dois aspectos são importantes e fazendo uma comparação com a preparação de uma criança ou de uma pessoa X, qual seria o aspecto da ponta? Pois o aspecto da preparação, ou seja, a preparação intelectual, a preparação técnica, né? Tudo que você irá fazer para ser o melhor em seu trabalho, para ser o melhor na escola, ou seja, para que você tenha um maior impacto, um maior rendimento. Porém, a parte de trás é sumamente importante. E qual seria a parte de trás comparada com a preparação? A parte de trás é o que vai te dar rumo. E o que é que dá rumo a nossas vidas? Pois a preparação. Agora, que preparação? A preparação espiritual. Porque se nós não nos preparamos de maneira espiritual, ou seja, a melhor seremos bem bicudos, né? Teremos uma ponta aí realmente finíssima, porque com a ponta de uma flecha, porém, a nossa flecha será um desastre. A nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, a nossa vida ou seja, com nossos amigos, vai ser um desastre. E vemos pessoas graduadas, por exemplo, nas melhores faculdades, vivendo uma vida sumamente desgraçada, sumamente sozinhas, uma vida totalmente trágica. E muitos têm vários títulos, são pessoas bem hábeis, né, no que fazem, porém nunca foram preparadas no mundo. E nós temos, por exemplo, não falando aqui de político, que já é o Shabat, porém nós vimos justamente pessoas não preparadas que assumiram o Brasil há uns anos atrás e deixou o Brasil do jeito que estava, só cuidaram da ponta, esqueceram justamente da parte de trás. E isto é justamente o importante que temos que considerar. E isso não se pode comprar com dinheiro. A preparação espiritual não custa dinheiro. Isso é algo que obtemos gratuitamente por meio da palavra de Deus. E é por isso que o salmista Davi, também no Salmo 119, no verso 130, ele diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento a quem? Aos simples. Então vejam vocês o que é que Davi ele está escrevendo aqui. E a entrada das palavras do Eterno dá luz, dá entendimento aos simples. Agora, tem outra coisa interessantíssima entre a diferença entre, por exemplo, o conceito educativo bíblico e o conceito educativo grego. Porque o Eterno, uma pergunta, por que vocês creem que o Eterno inspirou toda a sua palavra, né, todo o Antigo Testamento, e especificamente os 5 livros que Moisés escreveu, a Torá, no idioma hebraico? E porque, ou seja, existe uma razão de ser. E qual seria essa razão? Lembrando que no idioma hebraico não existem vogais, né? Somente consoantes. Então, a pergunta é: como nós podemos pronunciar uma palavra corretamente? Porque não existem vogais no texto hebraico. E por que não existem vogais? Porque o Eterno, a propósito, escreveu a sua palavra somente em puras consoantes. Né? Deus revelou sua palavra em puras consoantes para quê? Para o que predominasse nos ensinamentos da Bíblia, não seja porque alguém leia, não seja porque alguém leia para você ou você mesmo leia para você, senão que alguém a escute de alguém. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, que a importância do idioma hebraico, principalmente bíblico, é que seja transmitido por alguém. Por isso que não existe, por exemplo, autodidata.
Por quê? Porque uma pessoa não pode ter uma fé pura no eterno sendo uma pessoa autodidata, ou seja, se alguém que lhe ensine é importante, ok? Nós temos que ter um exemplo de alguém. Eu não posso dizer assim, eu aprendo de mim mesmo. O Espírito Santo me ensina e acabou. É ótimo, é verdade. Porém, o Espírito Santo vai usar alguém. Por isso que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 2, ele diz o seguinte, ele aqui está falando com Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo dizia a Timóteo, Timóteo, olha o meu exemplo, Timóteo. Ele não dizia assim, Timóteo, escuta minhas palavras. Ele dizia, olha o meu exemplo, vê como eu vivo. Essa é a verdadeira fé bíblica. Por isso que se fala que a fé vem pelo ouvir. Olha meu exemplo, Timóteo. Por isso que ele escreve a Filemão dizendo que a carta de referência que Paulo tinha, escrevendo a Filemão, era justamente as pessoas. Vocês são minhas cartas de recomendação. Vocês são a Bíblia ambulante. Por isso que a Bíblia fala, dentro dos códigos bíblicos, que nós conhecemos principalmente em João capítulo 1, que Yeshua, ele é a Torá vivente. Ok? Por quê? Porque ele tem que ser um exemplo. Então, isso é ensinamento. Isto aqui é educação. Porém, nem todo mundo é capaz de dizer essas palavras aqui. Porém, este é o conceito hebraico da educação: ver, observar e imitar. Por quê? Porque não é tanto a palavra, não é tanto a exposição aí que a gente vê, e principalmente abunda nesse movimento de restauração, de pessoas expondo e querendo ser mais judeus do que os próprios judeus, e agora todo mundo com uma prepotência, porque conhece meia dúzia de palavras hebraicas, e agora todo mundo agora sabe, é rabino, né? Agora são cabalistas, enfim. Porque isso é exposição, esse tipo de exposição, isso é da cultura grega. O grego gosta de eloquência, o grego gosta de intelecto, porém, isso não serve para nada. O que vai valer a pena é justamente a imitação, imitar. E é justamente o que disse aqui o salmista Davi, no Salmo 119, verso 130. A entrada das tuas palavras dá entendimento, perdão, das tuas palavras da luz, dá entendimento aos simples. E Paulo também, em 2 Timóteo 3,14, disse, tu, porém, Timóteo, okay? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, de quem aprendeste, né? De que desde menino tens... Agora, interessante aqui, antes de eu comentar isso aqui. Isso aqui é importante, irmão, né? Por quê? Porque isso aqui é importantíssimo, a influência, por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, quem foi que te convenceu, Timóteo? A influência é uma coisa positiva, tanto para o bem quanto para o mal. Então, de quem aprendeste de que desde menino tens sabido as sagradas escrituras, e qual sagrada escritura Timóteo havia aprendido? Paulo estava se referindo justamente a que livro? Por quê? Porque ele está se referindo à sabedoria que vem do alto, porém, qual é a sabedoria que vem do alto? Pois a palavra de Deus. E essa sabedoria não é algo terreno, não é uma sabedoria que se baseia em palavras, se baseia, por exemplo, em atos, em ações. E no verso 15 é justamente o que ele vai dizer. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. E sagrada escritura, Paulo estava se referindo aqui a Timóteo, foi justamente a Torá, os profetas, a poesia bíblica, o livro de Jó, o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Salmos, etc. Então, a palavra de Deus, e disse, e as Sagradas Escrituras que te podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há no Messias e Yeshua. Então, para mim obter a salvação, eu preciso de quê? Eu preciso aprender sobre as Escrituras. Por isso que Yeshua falou, examinai as Escrituras, e lembrando que quando eles falavam essas coisas, Escritura, Palavra de Deus, eram referência a todo o Antigo Testamento e mais especificamente aos 5 livros que Moisés escreveu. Então, ele justamente diz aqui que a Sagrada Escritura pode fazer sábio para a salvação pela fé. E a pergunta é, como vem a fé? Pois pelas Escrituras que há no Messias e Yeshua. E no verso 16 ele vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, o que significa ensinar? Ensinar não é teoria.
Ensinar é prática. Quando um professor está ensinando, ele não somente está falando com sua boca. Ele pega um giz, uma caneta, e ele vai ao quadro justamente praticar aquilo que ele está ensinando. E redaguir é simplesmente você mostrar algo que está mal na vida de alguém. Então é por isso que é muito importante a Torá. Por isso que são importantes os mandamentos, por quê? O que é que os mandamentos fazem em nossas vidas? Pois nos mostram algo que não está bem em nossa vida. Se uma pessoa diz, não, 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 a Torá foi abolida, ou não tem nada a ver de Shabat, essas coisas são coisas de judeus, então, quem é que vai dar luz a essa pessoa? O que vai mostrar a esta pessoa que algo está errado na vida dela mesma. Então, por isso que aqui disse aqui que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que, verso 16, é, eu não coloquei aqui no pai. É um versículo que diz, a continuação que diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, de acordo com isso aqui, o que nós precisamos para ser perfeitos, como disse aqui Paulo a Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito, segundo Timóteo 3:17, ou seja, a palavra tamim em hebraico não significa uma pessoa perfeita que não pecou. A palavra perfeito em hebraico significa uma pessoa madura, porque perfeito não tem o sentido de você não ter nenhuma falha, nenhum pecado. Ser perfeito na mentalidade bíblica é você estar com experiência, se você é uma pessoa madura, ok? É o que nós podemos fazer ao máximo, é o melhor que nós podemos fazer. Isso é uma pessoa madura. Então, o que vai fazendo a Torá, o que vai fazendo os mandamentos é nos melhorando, nos aperfeiçoando, vai nos mostrando que precisamos melhorar, porém para o quê? Para que sejamos perfeitos, para que sejamos inteiramente preparados para toda boa obra. Então, este é o propósito de escutar as palavras, porém não somente escutá-las, senão observar o fruto do professor, do Moré. Porque o que é que um professor mais transmite? É sua vida. E por quê? Porque a vida de um mestre, a vida de um professor é o seu maior ensinamento. E é por isso que Yeshua disse que não criamos em todos os mestres, porém, observemos pelos seus frutos. Por quê? Porque qual fruto Yeshua estava se referindo? De qual modo nós podemos ver os frutos de um mestre? Me refiro aqui especificamente à palavra de Deus. Pois pela sua obediência aos mandamentos da Torá, não mandamentos de homens, seja de pastores, de rabinos, seja lá quem for. Por quê? Porque nosso maior fruto é a obediência à palavra de Deus. A fé é como se fosse um pé de manga, porque essa é a fé. E as mangas é simplesmente o fruto da fé, ok? Então, assim que Jó está fazendo aqui uma reflexão muito interessante, no verso de número 17, dizendo como com ela não se pode comprar. Ou seja, não se pode comprar sabedoria, não se pode comprar a palavra de Deus. E disse, o ouro nem cristal, nem se focará por joia, não se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérola, porque o valor da sabedoria é melhor do que o de rubis. E por quê? Pois porque tem uma recompensa, e não somente para esta vida, senão para a vida eterna. Verso 19 disse, não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte, diz, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama, ou seja, que a morte e a perdição está dizendo que ouviu a fama da sabedoria. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Então, Deus sim sabe onde está a sabedoria. Nós não podemos saber onde está, porém Deus entende o caminho da sabedoria. E disso o verso 24, disse, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, irmãos, existem leis para a chuva. Isso aqui vamos saber justamente no capítulo 38, quando Deus vai dar uma encurralada em Jó, vai começar a dar assim um seminário a Jó da natureza, e Jó, a partir desse capítulo em diante, daqui agora capítulo 28 em diante, ele vai agora começar a se justificar, que ele era justo, que ele era um homem bom e etc.
E no capítulo 38, Deus vai mostrar a Jó realmente se o que ele estava falando era verdade. E disse o verso 27, então a viu e relatou, estabeleceu-a, e também a esquadrinhou, e disse o verso 28, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aparta-se do mal é a inteligência. Agora, isto aqui, irmãos, é sabedoria. E sabedoria é temer a Deus. E em que consiste o temor a Deus? No livro de Apocalipse, existem alguns textos, né, que são um pouco assim atemorizante, no sentido que disse que algum dia todos os mortos, grandes e pequenos, né, que há uns livros no céu que irão ser abertos. E aí disse que os homens serão julgados, todas as pessoas conforme ao que está escrito nesses livros. Isso assim está um pouco preocupante, porém isto é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque se você se dá conta que tudo que você diz, tudo que eu e você fazemos e mais, tudo o que eu e você pensamos está sendo escrito. Incluso no profeta Amós, se eu não me engano, no profeta Obadias, diz que o Eterno ele vai julgar até os pensamentos, até os sonhos. O Eterno vai julgar. Até aqueles pensamentos que temos na cama, na hora de dormir, isso o Eterno vai julgar. Está sendo marcado em um livro. Ok? Então, tudo o que nós pensamos, o que nós fazemos e o que nós ouvimos está sendo escrito. E a Bíblia diz que toda palavra vã, vazia, que não tem um propósito de edificar, toda palavra daremos conta a Deus. Por quê? Porque não há nada oculto que não seja revelado, tudo sairá à luz. Então, isto é um pouco preocupante. Porém, isto é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque o pensarmos muito bem cada vez que iremos falar algo. Então, o melhor auditório que nós podemos ter é Deus, é o Criador. Por quê? Porque Ele sabe a minha motivação, por exemplo, de estar aqui hoje compartilhando um estudo com vocês. A melhor esteja alguém dizendo assim, uau, que incrível, né? Que estudo, não sabe explicar a Bíblia, que maravilha. Porém, Deus está vendo meu coração. Ah, Marlon, está querendo brilhar, está querendo uma recompensa. Então, Ele está registrando tudo e um dia a intenção do meu coração sairá à luz. Agora eu sei que eu estou consciente disso, e se realmente eu creio nisso, pois irá fazer que a minha fé seja uma fé prática. Por quê? Porque a fé tem que ser algo muito prático, tem que ser algo que dá frutos. A fé, ou seja, uma fé sem obras é uma fé morta. E é interessante por quê? Porque tem um mandamento na Bíblia, por exemplo, no livro de Números, que ordena os filhos de Israel a usarem o tzitzit, ok? E a palavra tzitzit, né, é normalmente traduzida na Bíblia em português como franjas. Porém, a palavra tzitzit, ela vem de uma raiz em hebraico, que é justamente essa raiz aqui, a raiz tzitz. A raiz da palavra tzitzit vem dessa palavra aqui, tzitz. E essa palavra significa florescer. Por isso que aqui em Números capítulo 17, verso 8 diz o seguinte: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. E essa palavra florescia, é simplesmente essa palavra aqui, existe, porque produzirá flores, e brotará renovos, e dará amêndoa. Então, a palavra florescia aqui, em hebraico, a palavra tzitzi. E em Isaías capítulo 40, Isaías 40, verso 8, diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mais uma vez, a palavra flor que aparece aqui, essa aqui, a palavra tzitzi, ok? Então, quando nós analisamos e vemos que a função de uma flor, qual é a função de uma flor? Pois produzir fruto em uma árvore. Então, a fé não é algo intelectual. A fé não engane-se você pensando que é uma pessoa que conhece muito da Bíblia, aí através da internet, ou na tua congregação, aí que viaja para Israel, foi para os Estados Unidos e foi a não sei onde. Isso não garante que a pessoa é uma pessoa que tenha fé bíblica, ok? Porque a fé não tem nada a ver com intelectualidade. Eu não cursei nenhuma faculdade, também não me engabo de ser uma pessoa intelectual, porém, eu também não me menosprezo, porque eu não tenho
conhecimento secular profundo. Por quê? Porque isso não me garante que eu tenho fé. A fé é algo que dá fruto. Toda vara em mim que não der fruto será cortada. Quer dizer que a vara está em Yeshua. Toda vara em mim que não der fruto vai ser cortada. A pessoa pode dizer que está em Yeshua, né? Podem ter suas congregações, suas viagens a internacionais, conhecer sei lá quem foi, nós conhecemos a Bíblia, etc. Porém, se não der fruto, e o fruto na Bíblia é uma aplicação aos mandamentos de Deus. E muitas pessoas estão confundindo com mandamentos do Talmud, com mandamentos de rabinos, e não temos nada contra. Agora, se esses mandamentos se opõem à palavra de Deus, aí sim já estamos em sérios problemas. Então, nós temos que pensar muito bem, irmãos, o que vamos dizer. Se o que vamos dizer vai trazer benefício a outra pessoa ou não. Então, a Bíblia fala que sejamos tardios para falar e cedo para ouvir. Porém, para falar, falemos o menos possível. E a Bíblia diz que na multidão das palavras não faltará o pecado. Ou seja, que as pessoas são mais pessoas que são mais extrovertidas, assim como eu, por exemplo. Eu me dou muito bem em fazer amizade com as pessoas. Ou seja, porém, nós temos a possibilidade de pecar facilmente. Então, que o Eterno, ele nos ajude. Por quê? Porque o membro do nosso corpo, que pode ser o membro mais difícil de controlar, é a nossa língua. Nossa boca é sumamente difícil de controlar. E a carta de Tiago diz que quem controla a sua língua pode controlar todo o seu corpo. Então, se controlamos nossa língua, e quantas vezes temos pensado, por que, meu Deus, eu vou falar aquilo a essa pessoa? Era melhor ter ficado calado. E cada vez que começamos assim a ser mais sensíveis, quando estamos assim a ponto de falar e o Espírito do Eterno liga aí o nosso alarminho, calma, espera. Por quê? Porque uma vez em que falamos, adeus. Palavras não voltam atrás. Então começamos às vezes com uma faísca e depois queremos apagar e colocamos mais combustível no fogo. Então temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. E por isso que o melhor que nós podemos ter em nossa mente, já que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, então o melhor que nós podemos ter em nosso coração, irmãos, em nossa mente, é a palavra do Eterno. Por quê? Porque o que nós iremos falar é a palavra de Deus. Por isso é que o salmista Davi fala que antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E essa palavra meditar em hebraico tem a ver com o verbo, por exemplo, de rumiar, como uma vaca que está ali remoendo a palha ou o capim, a sua ração, ou seja, o animal, ele engole o alimento, acho que umas 4 ou 5 vezes e volta à sua boca, ele fica remoendo, 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 engole e volta, engole e volta, e assim vai, e assim tem que ser a nossa vida nesse mundo, irmãos. Pensarmos o necessário mesmo para esse mundo, porque nós temos que trabalhar, temos que falar com pessoas, porém, que o nosso pensamento esteja focado na palavra do Eterno. Por quê? Porque se nós não estamos falando da palavra de Deus, pois estamos falando das palavras dos homens, e certamente estaremos pecando. Então, a palavra de Deus, falada em amor, sempre vai edificar, sempre será remédio. Então, nós podemos ver justamente isso no que Jó disse no versículo de número 28, que disse, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. E também Salomão disse, porém, o que se passou com Salomão? Porque Salomão, ao princípio, ele começou pedindo sabedoria ao Eterno, e Deus se agradou do pedido de Salomão por sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria. Foi tanta sabedoria que Salomão escreveu o livro de Provérbios. Porém, no livro de Provérbios, como é que Salomão começa ali no capítulo 3? Filho meu, no capítulo 5, 6 e 7, principalmente, ele vai falar, tem cuidado da mulher estranha, tem cuidado dessas mulheres que estão aí tratando de seduzir, né, com seus decotes, com suas bocas luminosas, né, com suas bocas de maçã. Cuidado, filho meu, por quê? Porque elas podem te afastar do caminho. Então, Salomão, no livro de Provérbios, ele começa a dar muitos conselhos ao seu filho, cuidado com as riquezas, no capítulo 6, vai trabalhar preguiçoso e por aí se vai, não são assim importantes, filho meu, importante é a sabedoria. Então, em Salomão, ele começa a dar seus conselhos, porém, o que passou com Salomão? Salomão teve 700 esposas. Salomão teve 300
concubinas. Imagine, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 sogras. Teve mulheres de sobra Salomão, se envolveu com idolatria. Porém, o que se passou com Salomão? Deus lhe deu sabedoria. Salomão foi um homem muito sábio. A fama de Salomão é uma fama reconhecida no mundo inteiro. Porém, o que se passou? A sabedoria não é algo que nós podemos dizer assim, eu já tenho sabedoria, né? Já se passou 15 anos de sabedoria, já chega. Não, não, a sabedoria é algo que tem que ser mantida. A sabedoria é algo que tem que ser nutrida, alimentada. A sabedoria precisa ser justamente alimentada. E Paulo dizia a seus discípulos que não se cansava de estar repetindo das coisas. Por quê? Porque para vocês é a garantia. Então, é importante para manter a sabedoria é estar escutando as mesmas coisas todo o tempo. Por isso que é bom, todos os momentos que tivermos disponível, aí no trabalho, na escola, seja onde você estiver, estar escutando a palavra de Deus. Já que muitas vezes não temos a possibilidade de ler, escutando um áudio com estudos bíblicos, seja lá de quem for, seja um estudo bíblico sério, ao invés de estar escutando, por exemplo, aí que reportagem de quem foi preso, de quem foi solto, que roubaram não sei quanto, então caçando fulano, e agora vai ser a bomba, e vão expulsar, e vão trazer, e o exército vai invadir, enfim. Por isso que em Deuteronômio capítulo 17, Deus deu uma ordem com respeito aos reis. E os reis tinham que escrever, tinham que transcrever, copiar a Torá que estava a cargo do sacerdote. Então, todo rei de Israel, ele tinha que copiar a punho a Torá. Ele tinha que meditar nesta lei de dia e de noite. E evidentemente que Salomão não fez isso. Salomão deixou de meditar nas escrituras todos os dias, por quê? Porque ele se considerou que já tinha muita sabedoria, então não precisava alimentar essa sabedoria. Então, devido a isto, a tudo isso que Salomão não fez, ele fez tudo ao contrário, começou a ter muitas mulheres, começou a ter muitos cavalos, coisa que é proibida pela Torá para um rei, muitas riquezas. E o que aconteceu? Pois quando estava muito velhinho, ele escreveu o livro de Eclesiastes, dizendo: Uau, Deus tinha razão. Vaidade e vaidades. Tudo é vaidade. Não neguei a meu corpo nenhum prazer. Salomão disse que tudo que os seus olhos viu, tudo que seus olhos desejou, ele possuiu. Se ele visse uma mulher bonita, um cavalo, uma joia, pegava. Porém, agora, vejo que tudo isso é vaidade. Tudo isso é correr atrás do vento. E que é triste que nós estamos, assim, praticamente na mesma situação de Salomão, preocupados em ter riquezas, em ter casas, em preocupar agora em onde eu vou morar, e comprar agora uma casa no jardim, uma casa na beira da praia. Possui mais, não, temos que ter mais, eu já tenho uma outra, não, tem que ter mais. Ou seja, porém não esquecemos do mais importante, a sabedoria. E a sabedoria do Eterno é o que pode justamente nos dar a vida eterna. Porque com dinheiro você não pode comprar sabedoria. Porém, você com sabedoria, você pode adquirir dinheiro. Então, esse foi justamente o nosso estudo de hoje. Estamos sendo bem ligeiros nesse estudo, porque quero concluir o livro de Jó. E se o Eterno nos permitir, talvez semana que vem a gente chegue ao final. E muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam aí através do YouTube. A irmã Isabela Araújo, Shabbat Shalom, o Marcos Aurélio do canal Princípio e Fim, a irmã Adriana Galindo, Shabbat Shalom, Reinaldinho, Shabbat Shalom, Márcia dos Santos, Techuvá, Valdinei Teixeira, meu amigo de São Paulo, grande prazer conhecê-lo, e Ivan Pereira e a irmã Denise. Muito obrigado a todos, e se assim o Eterno nos permitir, amanhã às 10 horas, estaremos com um estudo diferente. Vocês vão ouvir, quem for acompanhar, uma voz diferente nos estudos, uma pessoa que talvez nunca falou, irá justamente transmitir o estudo para nós amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Que Deus abençoe vocês, um ótimo descanso, um ótimo Shabat e até o próximo estudo.